Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Ania Bagatin, faço leituras de baralho cigano e estou sempre muito ativamente no TikTok fazendo lives gratuitas e atendimentos também dentro de uma live. Bom, o motivo de eu estar aqui hoje é porque eu quero trazer uma leitura para você, uma leitura bem especial na sua energia. Enquanto eu vou conversando aqui com você, vai respirando profundamente. Vai se permitindo se conectar a essa conexão, a essa leitura, que vai estar trazendo muito de você aqui. Então, eu já estou conectada com a minha inspiração, já estou aqui sentindo algumas emoções em relação a essa leitura, e eu quero trazer uma mensagem da espiritualidade para você, uma mensagem para o dia de hoje, para que você possa estar bem perto de entender mais os seus caminhos. Se você ainda não é inscrito do canal aqui no YouTube, aproveita para se inscrever, porque eu sempre faço lives e também trago bastante coisas relacionadas ao universo do cartomante, principalmente para aqueles que desejam aprender a tirar cartas para si ou para outras pessoas. Bom, aqui no primeiro conjunto de cartas aparece o poço, o relógio e uma mulher. Tá falando muito fortemente de uma energia feminina, mas se você for homem, fica aqui porque a gente vai explorar o arquétipo do feminino na sua energia e vamos entender o que quer dizer. Eu tô deixando aqui uma tiragem solta, então eu não vou trazer agora as perguntas, mas eu vou pensar em algo para perguntar e deixar aqui para vocês se conectarem. Bom, então vou mostrar aqui as cartas que saíram. Veja bem, a mulher, o tempo e o poço. Bom, essa combinação, ela tá falando muito de uma mulher conectada e preocupada com essa linha do tempo. Por que preocupada, né? Porque do outro lado nós temos o poço, e o poço, ele é simbolismo de conexão interna, aprofundar a conexão com a nossa sombra, porque geralmente aquilo que está ali dentro do poço são emoções escondidas, são sentimentos ocultos, muitas vezes coisas que carregamos e não compartilhamos com os demais. A sombra também fala que é um processo nosso que a gente não quer reconhecer. É um processo que muitas vezes nos trava o caminho e que faz a gente se distanciar dos nossos objetivos ou das nossas conexões amorosas, seja quais forem elas. Um exemplo de sombra: medo. Uma pessoa que tem muito medo, medo de explorar a vida, medo de ir adiante. Às vezes está relacionado com medo do sucesso, ou o próprio medo de se relacionar e quebrar a cara com uma pessoa. Então aqui está trazendo a necessidade de você estar olhando internamente para esse poço. Porque assim, o tempo está passando de qualquer forma. Eu vou mostrar, vocês vão perceber que eu sempre vou estar trazendo as cartas para que vocês olhem e se conectem com essa energia. Então, é muito importante que a partir dessa leitura você comece a olhar no espelho da sua alma. Quais são suas dores? O que que você quer realizar? O que que ainda você não conseguiu realizar e que é muito importante para você? Porque se você não olha para aquilo que você tem como impedimento, isso vai existir com você na linha do tempo sempre. Carta do tempo, por isso que ela aparece. Então você convive com essa sombra e todos nós convivemos, não tem problema, mas aí ou eu uso a sombra ou ela me usa. Não dá para eu deixar ela me usar, porque se ela me usa, eu vou procrastinar, eu não vou vivenciar, eu não vou ter motivos para agir, eu vou sempre querer ficar à sombra da sombra. Então pensa, reflete. E se você é homem e se conectou com essa leitura, saiba que é para você interiorizar mais o aspecto feminino. Seja a forma que você trata as mulheres, ou seja que você precisa também ser mais sensível, ser uma pessoa, um homem mais sensível, sensibilidade, usar mais a sua intuição, usar mais essa conexão que a mulher tem diante do mundo, né? Ela é muito intuitiva, ela é muito conectada à espiritualidade, naturalmente, os pressentimentos, as sensações, então explorar mais a sua conexão com o divino, tá? Segundo grupo de cartas, está trazendo aqui os caminhos, os peixes e a árvore.
Olha só que detalhe super rico, né, nessa leitura. Presta bem atenção, vai se conectando. Porque o que que acontece? Os caminhos ele fala muito das opções e das nossas escolhas, o que nós temos em frente. E os peixes sempre vão trazer um aspecto de vitória, de prosperidade, né? De conquista, na verdade, é o lado material vindo à tona. E o lado material, para que ele venha à tona, vai requerer alguma atitude nossa. Estar alinhado, né, com a tua sombra, com a tua luz, para que você tenha forças de olhar para frente e continuar o caminho. Mas aqui também fala sobre as indecisões, porque o caminho ele pode parecer uma carta de oportunidades, mas se eu fico muito pensativa em relação a essa oportunidade, a oportunidade vai e passa, vai para outra pessoa. Então, podemos dizer que aberturas financeiras vindo nos seus caminhos para que você encontre sim essa vitória, essa prosperidade material. Tem tudo a ver com estabilidade, tem tudo a ver com saúde, saúde nas finanças. Então, perceba que se você é uma mulher, você precisa olhar nas suas sombras, entender o seu caminho. A leitura está te direcionando para uma conquista material, mas ela também pode estar muito focada também para que você encontre uma pessoa é aquilo que você está querendo resolver, é aquilo que você está querendo manifestar, seja alguém, seja um objeto, seja um objetivo em especial. E as estrelas, no terceiro grupo de cartas, ela traz também a concretização, só que do ponto de vista espiritual, ela é muito conectada com o nosso brilho, com a nossa luz. E essa luz que eu falo é espiritual. É uma conexão que, diferente da chave, que é uma carta também de realização, diferente dos peixes, também é uma carta de realização material, ela nos fala da nossa concretização espiritual. O alinhamento do plano físico com o plano espiritual, porque a prosperidade verdadeira nada mais é do que esse alinhamento material e espiritual, porque aí nunca vai faltar nada. Não existe isso. A prosperidade mesmo em si, ela está muito conectada com os momentos e também com essas dimensões, né, que podem parecer muito diferente uma da outra, dimensão material, dimensão espiritual, embora sejam diferentes sim, mas é a mesma parte do eu sou, é eu que estou ali, né, envolvida naquele contexto. Então aqui está falando muito desse terceiro grupo de cartas das estrelas, os pássaros e o urso. Em primeiro lugar, tudo que você deseja realizar está vindo no seu caminho. Depende das escolhas que estão sendo feitas com a carta Os Caminhos e depende muito do seu ambiente, que parece que seu ambiente não te favorece muito. Por quê? A carta dos pássaros, ela sempre vai estar trazendo essa conexão com o meio falando sobre você, e essa conversa pode ser agressiva, pode ser fofoca, pode ser mentira, pode ser em verdades, porque o urso ele traz com ele esses aspectos, os aspectos negativos. Bem, eu sempre falo, né, para vocês que toda carta tem um polo positivo e negativo. E não é mentira. Mas a gente precisa olhar para a natureza dessas cartas, o que que elas realmente querem nos trazer. E quando eu bato o olho nas cartas desafiadoras, como o urso, como os pássaros, como os ratos, ela traz uma natureza. Então aqui fala que esse ambiente ele não te favorece no momento e que você precisa tomar as rédeas da sua vida para que esse movimento ele seja superado. Se afastar dessas pessoas que não te enxergam com essa luz, se afastar dessas conexões que não estão reconhecendo o seu valor. E é muito comum, independente do ambiente que a gente esteja inserido, são cartas que trabalham muito a forma, essas cartas que saíram aqui, trabalham muito a forma que você parece estar nos ambientes, né? E se saiu isso, é para que você entenda, para que você reconheça que essas pessoas não estão te olhando da forma que deveriam estar olhando. Bom, tudo é uma ressonância também. Deixa eu só ajustar aqui a iluminação para não ficar tão assim, tão clara, né? Mas é importante que você não se perca nesse contexto, porque você pode ficar com a impressão de que você está fazendo alguma coisa de errado, e não tem nada de errado. Você está querendo fazer parte de um meio, né? Todos nós queremos fazer parte de um meio, mas o importante é que você se reconheça
você deslumbre, né? Vislumbre, aliás, você vislumbre esse seu potencial. Não importa os demais, porque a partir do momento que você vislumbrar o seu potencial, as outras pessoas naturalmente estarão enxergando a mesma coisa. Eu vou tirar mais uma tiragem para você e mais 9 cartas aqui para que você possa se conectar também com seu lado afetivo amoroso. E lembra sempre de ativar aí as notificações para que você possa receber meus próximos vídeos, principalmente se você deseja aprender sobre baralho cigano. E se você apenas gosta de estar aqui pela minha companhia e pela minha tiragem, muito, muito prazer, seja sempre muito bem-vindo. Vai adaptando, se for homem ou mulher, vocês vão sentindo aí a vibração e vocês vão fazendo, né, o encaixe com a vida de vocês, de acordo com o que vocês estão vivenciando e com as tiragens. Sobre a vida amorosa desse ou dessa consulente, o que que está em seus caminhos? O que que está conectado com essas pessoas? Tá vindo alguém? Não tá? Qual é a dica? Qual que é a orientação? O que que pode ser feito para melhorar esse aspecto da vida amorosa? Vamos lá, vamos entender. Sol, o urso, o poço novamente. Uma mulher, o tempo, a cruz. Uma mulher, o jardim e o buquê. Tanto para homens quanto para mulheres, essa leitura ela está muito colocada mesmo para o lado emocional. Tá falando do sol que sempre traz muita clareza, muita conexão, para que você possa ter mais essa certeza, sabe, do seu caminho, mas é o cair em si também, porque o sol ele não traz a iluminação, ele não tem essa capacidade de clarear os nossos pensamentos, a nossa realidade. Pois bem, então aqui ele está trazendo iluminação para isso que a gente falou na leitura anterior, que é a representação do urso ainda, que pode ser o meio externo, as resistências externas ou internas. Se você estiver resistente a alguma situação específica, não sabe o que fazer, tendo muita resistência em aceitar as coisas como elas são. Eu não aceito que aquela pessoa não me ame, eu não aceito que ele não está aqui comigo agora. Nossa, eu sou tão legal, eu tinha que estar acompanhada assim. Poxa, eu mereço. E aí você tá perdendo uma oportunidade, porque aí a gente volta para a carta oposto e o urso. E não é à toa o baralho cigano, ele, enquanto você não entende a mensagem, ele vai reforçar isso para você. Então tá trazendo essa conexão de que você precisa olhar para o poço, porque lá está conectado as emoções que prendem a sua vida amorosa, como também financeira. Lembrando que essa tiragem é para a mesma pessoa da primeira, né? Aqui a gente só está mudando os campos, né? As áreas da vida. O primeiro foi mais relacionado ao desenvolvimento, agora mais o foco é emocional, amoroso. Então, a dica é: adentre as camadas das sombras. Uma sombra relacionada ao emocional, ciúme, traição, também conectado ao urso. Ciúmes e traição e insegurança são sombras que estão conectadas à carta o urso. E aí, se são sombras que estão dentro do poço e aparece o sol, chegou a hora de você clarear. E como você vai clarear? Se apropriando delas, enxergando-as. Porque a partir do momento que eu olho para uma sombra, não tem como eu voltar atrás. Eu posso ignorar, mas eu sei que ela está ali. Eu posso ignorar a sua ação e a sua consequência na minha vida, mas eu sei que ela está presente. Da mesma forma que uma pessoa que tem problemas para emagrecer sabe que não é o problema a comida, é o que ela sente em relação à comida. Então, cada vez que ela come, ela sabe do problema dela. Não é verdade? É a mesma coisa aqui. Então, o sol aparecendo fala: a partir do momento que você abre o seu olhar para enxergar essas sombras em você, todo o contexto ao redor muda em relação a todas as pessoas à sua volta. Seja as pessoas que não estão te reconhecendo pelo seu valor, pelo seu potencial, seja no lado amoroso. Mais uma menção aqui, a mulher. Então, mais uma vez vem a mulher, só que dessa vez a carta o tempo e a carta a cruz, falando não no contexto espiritual, porque
a cruz e o tempo juntos, ela tá falando de uma dor estendida, de uma dor que varre o tempo, né? Vai varrendo a linha do tempo, vai acompanhando você. Então, literalmente, você segurando a cruz, porque é pesado. Não fazer parte, não encontrar a pessoa, não se encaixar, é doloroso. Por mais que você se proteja, ela tá trazendo essa conexão de tempo que vai se arrastando. E se eu não olho agora, se você também não olhar agora, essa dor ela vai acumulando conforme o tempo. E fica mais difícil lá na frente tratar isso, porque lá na frente também quantas oportunidades você perdeu, empregos, saídas, viagens, amores, baladas, oportunidades, né, projetos, porque tudo isso, você que está vivenciado junto com a sombra, você não consegue se abrir para o mundo. É a mesma coisa quando eu comecei a gravar mais o meu corpo, eu comecei a fazer vídeos de dança, dançando, enfim. Quando eu me senti mais confortável com o meu corpo, eu comecei a me mostrar mais. Mas se eu tivesse com 20 quilos acima, 10 quilos acima, eu não faria isso. Por quê? Porque eu queria me esconder. Eu não queria que as pessoas me enxergassem como eu estava. E isso também é uma sombra, porque eu também preciso me aceitar como eu sou, só que buscar a minha melhoria. Então, veja como as coisas fazem sentido. Então, se você não está com alguém agora, tem alguma sombra que está te impedindo. E o convite da cruz em relação ao poço, em relação ao tempo, é falar para você o seguinte, claramente: se você não olhar agora, vai ser tarde demais depois. Por quê? Não por você. Você vai estar vivenciando outras histórias, mas essas histórias que poderiam estar acontecendo agora, na linha do tempo do presente, elas não vão acontecer. Pelo menos não com você. E pelo menos não com as pessoas que você gostaria de estar alinhadas, convivendo. Você vai estar num outro pano de fundo, tá? O que não é certo nem errado, mas se para você é importante hoje ter as coisas que você quer ter, isso vai ser importante. Esse olhar. E as cartas do futuro falam que você seguindo o que foi falado na tiragem, né? O seu objeto de desejo que está trazendo a mulher, que é você, a sua realização, a celebração que é a comemoração, o buquê é a comemoração. E o jardim é você encontrando esse local dentro de você. Buscar Shangri-La dentro de nós, né? Shangri-La é a cidade ideal, é o local ideal, né? É o local perfeito. É um local utópico que não se sabe se existe. Falam que existe na Terra, Shangri-La, né? Mas Shangri-La é um conceito que existe um local ideal, que tudo é perfeito, mas que tudo é amor, que tudo é uma vibração positiva. Mas a ideia é trazer esse Shangri-La internamente. E o jardim representa o local de satisfação. Qual é esse local de satisfação que você quer ter com essa pessoa, com esse ser amado que você já tem ou que você quer encontrar? Qual é esse altar que vai te levar ao casamento? Qual é, essa comemoração que inclusive tem o buquê? Então, para muitas pessoas que estão conectadas aqui, podem ser noivas, pessoas que já estão planejando o casamento, ou noivas afastadas da pessoa, né, que eram noivos e não são mais. Então, é para você olhar nessa sombra e tudo pode acontecer. Tudo definitivamente pode acontecer a partir do momento que eu paro para observar e para me reconhecer diante de todo mundo, porque não é o outro. A rejeição não é o outro. O achar bonito não é o outro, é quando eu me acho, é quando eu me sinto, eu me revelo assim. E as pessoas começam também a perceber e a sentir aquela vibração. Então, tem muitas informações valiosas aqui que eu considero que é muito importante de você entender, porque senão você vai ficar sempre nesse limbo das emoções. E agora eu quero trazer o aspecto espiritual ou qualquer outro aconselhamento que a espiritualidade possa estar trazendo para você nesse momento. Eu confesso que eu estou me sentindo muito assim conectada com tudo que foi dito, porque eu também tenho esses rompantes assim de duvidar de mim, de insegurança ou de rejeição em relação a algumas pessoas, alguns grupos. E de fato, às vezes há essa rejeição, porque é natural também, nem todo mundo vai se conectar a nós, não é verdade? Então vamos entender mais isso, já que eu estou tocando nesse assunto e já estou até embaralhando aqui as cartas. Vamos entender então
Vai respirando aí profundamente, aqui eu também estou. É uma leitura que me trouxe bastante paz, porque eu tenho a certeza que ela vai atingir um público de pessoas conectadas também à leitura. E eu vou deixar aqui então essa orientação para que você receba da espiritualidade esse recado, tá? Vamos lá. O caixão, a raposa e as nuvens. Nossa, precisamos conversar aqui, hein? Muita coisa, muita carga, excesso de carga negativa que precisamos limpar do nosso coração, do nosso ambiente. Veja só, vou até mostrar as cartas para você, quase não vai dar para reconhecer porque elas estão bem usadas e bem velhinhas, mas vamos lá. Essa primeira carta é a nuvem, aqui, número 6, carta 18, 18 não, 14, a raposa e carta 8, o caixão. Elas estão bem desgastadas, mas olha só, nós estamos trabalhando numa energia de encerramento de ciclo. Encerramento de ciclo para você e para mim também, que eu me conectei à leitura, está falando o seguinte: você está finalizando algo na sua vida, algo que você ainda tem muito apego, algo que você tem dificuldade de lidar, que nubla muito os seus sentidos, que nubla sua mente. Sabe quando a gente usa uma faixa, uma venda nos olhos? Então agora é para você liberar pessoas, lugares, sentimentos, mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que não prestar, você deve se desfazer agora, porque isso pode estar te levando para um local de extrema inércia, extrema, como se diz, extrema falta de movimentação, estagnação. E, por incrível que pareça, no segundo grupo de cartas, olha quem aparece: a cruz, o tempo e o poço. Por incrível que pareça, porque a gente falou muito sobre essas cartas, não vou reforçar porque está trazendo a mesma ideia. E a ideia do sofrimento a longo prazo por conservar demais esses sentimentos negativos. Essas coisas, essas emoções ocultas. Você viu que eu embaralhei bastante as cartas, né? Ainda fui respirando, me inspirando. Só que quando a mensagem tem que ser reforçada, ela vem na repetição. Então pensa o seguinte: esse caixão. Ó, a primeira carta que sai aqui é o caixão. A última carta é a mulher, as estrelas e a lua. A lua é a última, tá? Então, a primeira carta é o caixão, a última é a lua. O encerramento de ciclo, ele dará início a um novo ciclo, porque a Lua está falando também das fases da Lua. Ela é um movimento cíclico, e aqui a gente está falando de homem e mulher, né? E você vai adaptando conforme eu já orientei. Então, esse novo ciclo, cheio de luz, cheio de estrela, com você se sentindo realizada, e eu já me vejo lá, com as realizações que eu já tenho em mente. Olha só que alegria, que contemplação. Ela está olhando e a lua está olhando para ela. As estrelas não têm uma direção, ela está bem no centro, ó, repara bem. Ela está bem centralizada, mas a lua está em direção à mulher e a mulher está em direção à lua, se sentindo completamente plena. É como até se essa lua pudesse atingir a mulher com essa luz azul luminosa, né? Porque na verdade está vindo uma luz pela janela mesmo. Se a gente for usar ao pé da letra, né? Em alguns casos, em alguns baralhos, a gente vai usar ao pé da letra. Olha só, as estrelas iluminando e essa luz entrando pelo quarto dela. Ó, presta atenção, porque no baralho, opa, me confundi aqui. No baralho cigano, a gente vai fazer sempre essas analogias. Ó, tá vindo uma luz e ela tá pegando essa luz, né? É muito interessante essa combinação por último, porque apesar do começo muito problemático, o caixão, a raposa e a nuvem, ela está trazendo um fechamento extremamente positivo que daqui a algum tempo, não sabemos quando, mas daqui a algum tempo você estará se sentindo realizado, realizada, com essa luz aqui te abraçando. E a lua, vou te dizer uma coisa, a lua ela é o reconhecimento. Só que a lua com as estrelas
é um reconhecimento que você não tem dimensão, porque as estrelas é a constelação, é quantidade. Lembra que lá no comecinho da leitura a gente falou sobre os peixes, a prosperidade? Então aqui tá fazendo conexão com tudo que já foi lido, né? Tá fazendo fechamento pra gente, tá dando um aconselhamento. Só quero relembrar aqui as 3 primeiras cartas, porque elas estão falando da raposa. Quais são as mentiras que você tem contado para você? Carta da raposa. Quais são as mentiras que eu, você, todo mundo que está aqui nesse vídeo, conta para si mesmo? Quais são essas mentiras que você tenta se camuflar por detrás da moita e que você acaba perdendo a visão? Você acaba acreditando nessa mentira. Ah, mas é porque a pessoa me tratou assim porque foi assim. Ah, mas ele não me quis porque. E aí você acredita. É quase que alucinação. Então isso acaba hoje. Não é que acaba, você vai fazer acabar agora, a partir dessa leitura, o cair de fichas. Algumas pessoas já estão tendo aqui a sensibilidade de entender quais são essas sombras. Outras vão precisar escrever. E se você precisa escrever, uma dica é: quais são as coisas das quais que você tem medo? O que mais você teme? Ah, eu temo morrer, eu temo infelicidade, eu temo sucesso. Não é tão óbvio, tá? Esse temer o sucesso. Ah, eu sinto muita vergonha de fazer isso. Eu não tenho coragem. Por que que você não tem coragem? Escreve do lado. Cria 3 colunas. Quais são suas sombras? Qual é que vem em primeiro lugar? Porque se você não detecta e não enxerga, já sabe o problema que vai dar. Vai só se arrastar. O cenário muda, as pessoas vão mudando, mas o problema é sempre o mesmo. Sempre atraindo a pessoa errada, sempre atraindo aquele que não vai trazer completude, plenitude. Sempre atraindo situações profissionais que te levam à mesma estaca zero. Sem avanço espiritual também, sem encher esse recipiente de informações, de experiências, de conexões. Então acaba hoje. Esse caixão, ele vem para dizer: essas ilusões acabam hoje, essas mentiras que você está contando para si mesmo, para si mesma, elas estão acabando agora. Se você quiser ir adiante com esse sofrimento, ele é opcional, ó, ele é opcional. Mas se você quer ter o sucesso é necessário você tomar as rédeas da sua vida através da informação que o poço traz para você hoje. Uma leitura muito profunda, uma leitura onde eu teria muito cuidado, aliás, eu terei porque eu me incluo nessa. Parece que as coisas que foram ditas aqui foram principalmente para mim. Para fechar, 3 cartinhas na nossa energia, então, trazendo aqui o buquê, que nada mais é a celebração para algumas pessoas, o casamento, o noivado, a união. E para nós que não estamos conectados a um amor ainda, pode ser a promessa de um amor chegando, batendo a nossa porta, mas principalmente a boa sorte, os bons ventos, dinheiro entrando, realizações acontecendo e o jardim com buquê e os trevos é você na hora certa, com as pessoas certas, ao redor de um movimento certo também, né? Conectando muito com esse seu querer no momento de estar bem acompanhado, bem acompanhada. Então, é a confirmação da qual eu precisava. Essa tiragem, ela é a resposta da qual eu precisava para seguir as minhas coisas, os meus projetos e as minhas conexões interpessoais. E se eu tinha qualquer dúvida, ela morreu agora. Então, eu preciso reconhecer também. Não basta só reconhecer as sombras, é preciso tratá-las, é preciso saber conviver com elas e é preciso também evoluir em relação a elas. Elas sempre estarão ali, porque essa é a representação da dualidade do mundo, luz e sombra, o preto e o branco, o feminino, o masculino, o sol, a lua, o dia, a noite. Faz parte do nosso plano essa dualidade e a gente precisa conviver com ela para termos equilíbrio. Eu espero ter te ajudado. Se essa leitura fez conexão com o que você sentia ou sente, por favor, deixe aqui nos comentários que eu preciso entender e deixe aqui inspirações para os próximos vídeos. Pode fazer perguntas também
que vão servir para eu criar um roteiro para o próximo vídeo. Esse vídeo foi sem roteiro, tá? Eu deixei a inspiração divina falar. Eu acredito que assim a gente tem mais conexão mesmo com a espiritualidade, deixar fluir. Mas se você quiser fazer uma pergunta, pode ser o tema da próxima live, do próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê então na nossa próxima conexão. Optcha!